bem-vindo à nossa terceira aula de escrita de sinais. A primeira aula eu falei sobre a configuração de mão na escrita de sinais. A segunda, movimento. Agora vamos focar na orientação da palma. Na primeira aula eu já tenho um spoilerzinho sobre orientação da palma. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais e depois ver alguns exemplos. Ok? Na primeira aula eu falei da configuração de mão em casinha. Essa daqui, até falei para vocês que essa mão tenta representar a nossa mão mesmo. Essa configuração tenta representar a nossa mão. E que eu posso fazer a mudança de orientação de palma preenchendo ela. Eu falei que quando essa configuração de mão não está preenchida, significa palma da mão. Quando a configuração de mão está toda preenchida, vai significar o dorso da mão, e quando ela está semi-preenchida, só uma parte preenchida, vai significar que a mão está nessa posição. Porque aqui eu estou vendo a palma e o dorso da mão, tá ok? Até aqui, tudo tranquilo, você já conhece tudo. Agora, essa mão, ela está no plano parede. Na aula passada eu falei que tem uma diferença entre o plano chão e o plano parede. Se tiver alguma dúvida, volte na aula passada e depois venha para cá, ok? Aqui é plano parede, é a mão nessa posição. Eu estou vendo a palma da mão, estou vendo a palma e o dorso, e estou vendo o dorso da minha mão. No plano parede. Se eu quiser colocar a mão no plano chão, já fica diferente. Como é essa diferença? A diferença é bem simples. Aqui é a mão no plano parede, no plano chão, eu só corto ela. Plano chão. Aqui é a mão, nessa posição, metade preenchida, metade não preenchida, no plano parede. Se eu quiser fazer ela no plano chão, eu corto ela. Agora ela está nessa posição. Essa mão toda preenchida significa plano parede. Se eu cortar ela, ficou no plano chão. E tudo isso vale para todas as outras configurações de mão. Vamos praticar um pouquinho. Aqui é a mão em punho fechado. E lembrando, vocês não têm que fazer o desenho absolutamente simétrico. Se preocuparem com esse detalhe. O importante é você fazer a configuração de mão de uma forma que dê para entender. Mas também não vamos avacalhar, né? Que é um quadrado, não vai desenhar um triângulo para representar a mão, não, né? Isso aí já é demais. Não faça isso. Aqui, nessa posição e nessa posição, o dorso da mão. Se eu quiser representar ele no plano chão, a mesma coisa, eu só passo um traço, a mão passou para essa posição, essa posição e essa posição. Na primeira aula, eu mostrei várias configurações de mão para vocês e mostrei, inclusive, que essa configuração de mão aqui, do quadrado, eu posso fazer variações com ela, né? Variar a configuração de mão só acrescentando os dedos. Pois agora eu vou acrescentar alguns dedos nessa configuração e eu vou fazer a rotação dela, a mudança de orientação de palma. Aqui, a mão, o dedo indicador. Vou fazer maior, para ficar melhor a visualização de vocês. O indicador, no plano parede, eu vou rotacionar ele. De novo, mudar a orientação da palma. Ele começou com palma para dentro, palma para a direita, agora palma para fora. Dê atenção a esse detalhe. O indicador, ele estava de um lado e passou para o outro. Agora eu vou fazer essas configurações no plano chão. Essa posição. Perceba que é a mesma coisa. A única diferença é que aqui tem um corte. Esse corte representa o plano chão. Nessa posição. E nessa posição. E no plano chão também acontece a mudança do indicador. O indicador começou de um lado, depois da rotação termina do outro. Então essa é a orientação da palma, mudando a orientação, palma para dentro,
palma para a direita, palma para fora. Aqui, palma para cima, palma para a direita, palma para baixo. Ok? Tranquilo até aqui. Agora vamos com mais alguns exemplos. Aproveitando que a gente voltou na configuração de mão, eu vou acrescentar mais algumas configurações para vocês. Essa configuração de mão está nessa posição. Se eu quiser fazer a configuração de mão nessa posição, muito fácil. Eu vou colocar o indicador dobrado. Pronto. Se eu quiser fazer a configuração de mão em 5, por exemplo, né? O número 5. Eu coloco o quadrado que simboliza a palma da mão e vou colocar os 2 dedos curvos. Aqui. 5 com a palma para dentro. Se eu quiser fazer uma garra em 3. Uma garra com 3 dedos. Pronto. Aqui, palma para fora. Outro exemplo, eu quero fazer a mão em garra. Uma mão em garra. A gente já aprendeu que a gente usa essa configuração de mão para representar mais de 3 dedos. Aí eu coloco os dedos na configuração. A mão em garra. E com essa configuração eu posso fazer a rotação, a mudança de orientação da palma do mesmo jeito. Aqui, palma para fora. Aqui, palma para dentro. E se eu quiser fazer a mudança de plano chão, plano parede, é só cortar as configurações de mão. Bem simples. Essa é a representação da escrita de sinais cursiva. No computador, ela tem outro comportamento, outra forma. Por exemplo, eu vou pegar essa configuração de mão aqui, essas 3, e colocar como ela seria representada no computador. Essa é a escrita de sinais cursiva. No computador, seria representada dessa forma. Na cursiva, a gente coloca um traço para simbolizar que é o plano chão. No computador, tem esse vazio entre as configurações de mão. Em algumas configurações de mão semelhante a essa, o plano chão é representado com um dedo, não estando preso na configuração de mão. Aqui, no caso, essa daqui e essa daqui seria a mesma coisa, só que essa é cursiva e essa é a representação do computador. Essa representação aqui, ela é usada no computador. Na escrita de sinais cursiva, nós não usamos ela, porque essa escrita é muito lenta. Procure aprender escrita de sinais com quem sabe. Aqui no nosso canal, tem várias transcrições e traduções que provam que nós sabemos da escrita de sinais. Então, se você quiser fazer algum curso de escrita de sinais, veja se aquele profissional já traduziu alguma coisa, já tem algum trabalho feito em escrita de sinais. Se não tiver, desconfie. Tenta aprender escrita de sinais com quem sabe, porque os professores que não têm o domínio da escrita de sinais, eles fazem atrapalhar, confundir a cabeça do aluno. Eu já vi muitos professores de escrita de sinais, no meio da aula, falar que a escrita de sinais é complicada, sendo que não é. Ela é simples. Essa escrita de sinais aqui tem uma forma mais simplificada ainda. Eu vou mostrar ela para vocês. Por exemplo, o sinal de casa, na escrita de sinais mais simplificada. É feito dessa forma. Essa escrita de sinais mais simplificada eu não vou apresentar para vocês, porque você precisa ter um conhecimento aprofundado sobre essa. Então, essa é a representação para o computador. Então, façam essa. Essa outra representação escrita, você pode fazer, se for fazer um cartaz, um banner, escrita de sinais, pode usar. Fica uma leitura legal para ver de longe. Mas se for para escrever um manuscrito, faça essa daqui. Agora eu vou mostrar os exemplos, para a gente praticar um pouquinho o que a gente viu hoje. E eu peço que vocês copiem esse exemplo no caderno de vocês, para vocês estarem praticando a escrita de sinais, que é muito importante a prática. O primeiro exemplo foi o que eu mostrei na aula passada, o sinal de supermercado. Alguns lugares fazem com a configuração Y, mas aqui a gente usa mais em S.
Eu sem Y. Aqui, como as configurações de mão são próximas uma da outra, eu posso cortar as duas. Supermercado. O sinal de hoje. Vai ser grande. Hoje. O outro sinal, o sinal de também. Esse grafema aqui ainda não apresentei para vocês, mas na próxima hora eu vou explicar. O sinal de também. Alguns lugares fazem também assim, outros também. Mas aqui a gente usa mais esse. Também. A palma para baixo, o dorso da mão para cima, cortado porque ele é feito no plano chão. Outro exemplo, o sinal de Brasil. Brasil. Esses exemplos aqui é para mostrar para você como a questão da orientação da palma é muito importante. Porque o sinal de hoje, se eu fizer invertido ou esquecer de cortar e fizer assim, fica sem sentido. Então, a orientação da palma e a questão do plano chão, plano parede é muito importante ser acrescentado no sinal. Outro exemplo, o sinal de enviar mensagem. Aqui, percebam, uma configuração de mão em Y, outra configuração de mão em M. Aqui eu tenho que cortar a mão porque ela está no plano chão. E essa aqui está no plano parede. Percebam, uma mão no plano parede e outra mão no plano chão. E um movimento para frente, 2 vezes. Mensagem. E percebam, ó, essa seta, ela está próximo dessa mão, essa é a mão direita. Então quer dizer que só essa mão vai se mover enquanto essa fica parada. Mensagem. Agora outro exemplo, o sinal de cancelar. Cancelar, percebam, seta preta, seta preta. As 2 setas são pretas com a ponta preenchida, né? 2 setas de ponta preenchida. E apenas uma mão. Significa que uma única mão vai fazer os 2 movimentos. Cancelar. Então, esses foram nossos exemplos. Tem uma atividade para vocês fazerem. Se tiverem dúvida, coloquem aqui nos comentários. Não esqueçam, a nossa 6ª aula vai ser feita em cima das dúvidas de vocês. Tchau, tchau e abraço.